Conspiração em confederações contra o povo de Deus. A história da Igreja Cristã conta para nós que no ano 302 d.C., no início do século IV, o Império Romano tinha dois imperadores, Diocleciano e Galério. Estes dois se reuniram para discutir o grande crescimento político dos cristãos. Era imensa a influência destes e estavam assustados principalmente com a organização política. Diocleciano apelou pela moderação. Vamos devagar, vamos fazer algo a menos contra eles. Porém, Galério, com coração perverso, se reuniu com este rei, com este imperador, e foram consultar um oráculo de Apolo, um mágico. Ao consultá-lo, o oráculo lhes falou: quando os justos da terra forem totalmente exterminados, então falarei com vocês. Ora, quem eram os justos da terra senão os cristãos? Com base nisso, os planos destes dois imperadores foram sendo ampliados, discutidos de forma terrível. E assim, em fevereiro de 302 d.C., dia da festa dos deuses pagãos romanos, eles decidiram, primeiro, queimar as igrejas cristãs recém-construídas na cidade de Mioquemédia, hoje na Turquia. No dia seguinte, Diocleciano ampliou as suas ideias perversas e colocou lenha na fogueira. E deu mais uma ordem: vamos queimar não só as igrejas dessa cidade, mas todas as igrejas espalhadas pelo império. E muito mais, vamos também queimar todas as escrituras sagradas dos cristãos. Primeiro, destruir as igrejas, depois as Bíblias. A próxima ordem foi retirar dos cargos políticos qualquer tipo de cristão professo. Todo e qualquer tipo de cristão professo deveria ser retirado de cargos públicos. Imagine vocês, de fato, eles queriam destruir o cristianismo. O imperador, não contente com estes decretos, elaboraram outros pedidos: prisão de todo o clero cristão, exigindo que todos os cristãos se oferecessem sacrifícios aos deuses pagãos romanos. E por fim, tortura de cada cristão que se recusasse a adorar estes deuses romanos. Isso aconteceu em 303 d.C. E sempre foi assim. O povo de Deus sempre sofreu debaixo de conspirações, planos bem elaborados do inimigo, bem orquestrado, para exterminar o povo de Deus da terra. Imagina o povo cristão desta época fazendo a mesma oração de Asaf, aqui no Salmos 83. Ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fiques estátua. Ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçaram e te aborrecem, levantaram a cabeça, astutamente foram conselhos contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Esta, acredito que foi a oração deste povo no século, nesta época de 303 d.C., e não só nesta época, de época em época, de geração em geração, há um povo que clama pelo Senhor, pois existe sim uma conspiração em confederações de estados para destruir o povo de Deus. Você, amigo, amiga, sejam bem-vindos. Você já sofreu tal perseguição por ser cristão? Alguém te tirou de algum cargo, público ou não? Algum trabalho? Algum lugar ou local? Não pasme, não pasme, pois não há nada novo diante do sol. E eu convido você a estudar o livro de Salmos hoje, capítulo 83. É o último salmo de Asaf, ou da família de Asaf, dos filhos de Asaf. Convido você a abrir sua Bíblia, se acaso tem em mãos,
e vamos mergulhar na palavra do Senhor, suplicar. Senhor, não estejas em silêncio. Talvez você esteja fazendo esta súplica diante de alguma situação que esteja vivendo, alguma perseguição. Os inimigos estão se levantando. Vamos entender quais são esses inimigos? Vem comigo então, vamos lá? Se formos pesquisar na história, da longa história de Jerusalém, ela foi destruída pelo menos 2 vezes. Sitiada 23 vezes. Ela foi atacada 52 vezes. E capturada e recapturada outras 44 vezes. Desde a antiguidade, persegue-se o povo de Deus. A primeira perseguição você pode lembrar aí, lá no Egito, quando Faraó desejou matar os meninos. Por que os meninos? Porque a semente, a genealogia vinha e vem dos homens, matando os hebreus. Exterminaria também o povo hebreu e o povo da terra, o povo de Deus de forma geral. E a perseguição assim foi passando em séculos, nada é novo debaixo do sol. E na nossa história mais moderna, nós conhecemos aquele perverso chamado Hitler, que fez de tudo para exterminar os judeus. E a história da igreja primitiva, quantos cristãos foram perseguidos, mortos, em arenas, sendo ali um momento de distração dos romanos, sendo mortos por leões e por tantas maldades. Nada é novo debaixo do sol. E aqui Asaf, ou os filhos de Asaf, no Salmos 83, ele escreve os salmos de contra-ataque, ou uns salmos de súplica. Uma súplica, pois parece que Deus não estava fazendo nada quanto à situação que estavam vivendo. E esta não é somente uma oração específica para o povo de Israel, é a oração da Igreja de Cristo, de todos os séculos. Senhor, ó Deus, não estejas em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique calado. Ó Deus, porque eis que os teus inimigos se alvoroçam. Sim, eles querem exterminar o povo de Deus na terra. E nos versículos 6 até o versículo 9, Asaf faz menção de 10 tribos, 10 nações que se reuniram para destruir o povo de Deus. Edom, Ismaelitas, Moabitas, Gibal, Amnon, Ameleque, a Filístia, a Síria, Enló. Eles se reuniram para destruir o povo de Deus. Quantas confederações se reúnem para destruir aqueles que servem ao Deus vivo? E quando se mexe com o povo de Deus, mexe com o próprio Deus vivo. Bom, alguns estudiosos relacionam este momento histórico em que Asaf, ou os filhos de Asaf, escreveu este salmo, com a vitória de Josafá, o rei Josafá, lá registrado em 2 Crônicas, capítulo 20. E no versículo 4 diz assim: E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Então nós vamos aprender aqui um segredo com o salmista no texto do capítulo 83. Apesar de termos alguns versículos que cita os Salmos 83, não existe nenhuma comprovação de que, de fato, este foi o momento histórico em que o salmista escreveu o tal Salmos que estamos estudando. Mas o fato é que Deus trouxe vitória. Ele não trouxe vitória somente ali no Egito, quando queriam matar as crianças e Moisés sobreviveu. Ele também trouxe vitória. Todos os momentos em que as nações em confederações se conspiraram contra o povo de Deus, Deus trouxe livramento. Existe um ódio mortal daqueles que não querem andar segundo os princípios divinos, que não querem andar segundo o padrão bíblico. Eles têm um ódio, querem destruir o povo de Deus, querem destruir a igreja. Porém, existe uma promessa. O Deus de promessas, sim, ele cumpriu e guardou o seu povo. Se formos relembrar na história bíblica, nós vamos de Faraó, no momento em que Deus poupou Moisés. Nós vamos lá no livro de Esté, quando Amã queria destruir o povo de Deus. Passamos por Hitler, passamos pela igreja
no primeiro século, passamos por diversos momentos, ataques contra a igreja, o mundo se levanta contra ela e continuará se levantando. Mas aqui neste salmo, Asaf vem nos ensinando esse contra-ataque. Vamos aprender com Asaf? Nos versículos 1 e 2, o salmista está consternado. Ele está consternado com aquela situação, então ele pede ao Senhor: ó Senhor Deus, não fiques em silêncio. No versículo 3 e 4, ele passa a lista daqueles que estão se levantando contra o povo de Deus, que são aquelas 10 nações que já citei. Nos versículos 5 a 8, ele fala do exército inimigo que sempre se levantou e se levantará contra o povo de Deus. E aqui ele descreve alguns momentos de vitória que Deus concedeu ao povo de Israel, incluindo aqui a vitória que Deus deu sobre Débora, contra Sísera. Quando Débora foi ali usada por Deus, e ela e o general do exército de Deus guerrearam, também fala. E este texto está registrado em Juízes 4:5. Também fala da vitória de Gideão sobre os medianitas, que está em Juízes Juízes capítulo 6 até o 8. E aqui no Salmos 83 está no capítulo 9 e 10. É só para você saber o que Asaf, os filhos de Asaf, está falando, sobre quem ele está falando. Então ele está falando da vitória de Débora e Baraque sobre Sísera e Jabim, como também a vitória de Gideão sobre os medianitas. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Os versículos 9 a 15 faz uma convocação a Deus. Ó Deus, reage, por favor, faça alguma coisa por nós. E nos últimos versículos existe aqui a glorificação ao nome do Senhor, um momento de louvor e adoração ao Senhor. Agora é interessante que quando maior é a nossa fé em Deus, parece que maior é o silêncio dele diante da maldade ou do sofrimento que estamos vivendo. Você já percebeu isso? Parece que quanto mais você vai crescendo em Deus, adquirindo fé, parece que Deus não está vendo? Não está ouvindo? Só parece. Porque ele é o soberano. E tudo ele vê, ele ouve, ele está vendo sim, assistindo lá do seu trono dos altos céus. E é justamente isso que Asaf está colocando aqui, o seu lamento, clamando: Senhor, faz alguma coisa. Ele já estava arrasado, né? O mal já estava ali se alastrando, sem nenhuma piedade. E ainda quando se fala de uma conspiração do mal contra o povo de Deus, aí então nós ficamos mais tristes, mais angustiados, buscando o alívio do Senhor. Por que, Deus? Por que está demorando tanto? Faz alguma coisa. O silêncio de Deus, a falta de ouvir Deus falar, seja por meio de profeta, seja por meio da palavra, seja por meio do louvor, parece que Deus não está falando em nenhum momento. Que sensação, meu Deus do céu, é horrível. Você já viveu isso? Eu já vivi. Quando você clama por Deus, o Senhor não está vendo? De novo, é isso que acontece na história do povo de Deus. De novo, Deus, e agora faz alguma coisa por mim, faz alguma coisa pela minha família, faz alguma coisa pela igreja. Parece que Deus está alheio a tudo. E se esse também for o seu caso, então é aqui no Salmos 83 mesmo que você precisa estudar. Geralmente estamos cercados de problemas, inimigos, que vai contra a nossa fé. Sentimos que Deus parece que não está reagindo, então nós clamamos por socorro. Agora, nós precisamos entender que este salmo escrito por Asaf, não somente este, tanto Asaf como Davi, que já estudamos, nós recebemos informações importantes de que maneira Deus trabalha. Muitas vezes nós falamos ou pensamos que os salmistas estão orando aqui para Deus fazer uma vingança. Só que Deus não é Deus vingativo, Deus é Deus de justiça. Deus, ele entra em defesa do seu povo. E Deus, ele é o juiz do mal. Sim, o juiz, o justo
juiz. A justiça divina não é como a nossa. A nossa justiça é aquela justiça cheia de ódio, cheia de rancor. Ah, pega lá aquele ladrão, ele roubou, ele tem que morrer mesmo. E aquele que abusava de mulheres quando ela estava ali para ganhar o bebê, que foi noticiário nesses últimos dias, ele tem que morrer, perecer na cadeia. Os ladrões, os caras lá da cadeia tem que pegar mesmo, acabar com eles. E aí a gente vai usando ódio. Mas a justiça de Deus não é essa. Não é uma justiça, não é uma vingança odiosa, não. Ela é uma justiça que é feita, realizada à medida da impiedade dos seres humanos. Deus julga, mas Ele também salva. Deus julga, mas Ele ama. Deus julga, mas Ele também pode resgatar. E como este é o último salmo de Asaf ou da linhagem de Asaf, porque um salmo para o outro existe séculos de diferença. Então, necessariamente não foi Asaf que escreveu, mas foi algum parente dele, algum filho dele, de gerações e gerações, que escreveu estes salmos de Asaf que encerramos hoje. E se formos observar uma teologia do salmista, nós podemos aprender, você aprendeu durante esses salmos que estudamos, o seguinte: olhar para o passado, ver como Deus agiu em busca de esperança e salvação para o presente. Podemos aprender essa teologia com Asaf e os seus familiares, que ele nos aconselha a olhar as Escrituras, a olhar a palavra de Deus, conhecer a Deus e conhecer os seus atos poderosos de amor, de justiça, e como Deus soberano, como Ele agiu, e isso alimenta a nossa fé para que no presente e no futuro possamos enxergar com esperança, com fé no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque o nosso Redentor, Jesus Cristo, vive. Você pode crer no amanhã. Então, esses salmos anteriores, 83, 82, 80, 81, que estudamos sobre Asaf, nos ensina isso. Portanto, amigos e amigas, Deus não é Deus de ódio. Ele não gosta, Ele não quer ver o sangue do perdido. O ensino que Paulo também mostra no Novo Testamento é um Deus que aplica a justiça, mas é um Deus que ensina a termos compaixão por aqueles que se levantam contra nós. Sim, é você orar não com ódio, mas com compaixão. O fato aqui é que, de novo, o povo de Deus está sendo perseguido e sempre será de geração em geração. A cada geração haverá um tipo de perseguição. Então, você pode esperar que a qualquer momento no Brasil pode haver perseguição. Ai, você está profetizando coisa ruim? Não, eu não estou falando nada de ruim. Eu estou dizendo que é algo bíblico. Talvez é necessário que aconteça para que haja um despertamento da igreja brasileira. Para que haja de fato joelho no chão, jejum e oração, para que de fato haja arrependimento, haja avivamento. Por quê? Porque o inimigo quer nos destruir. Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles querem andar nos próprios desejos do seu coração, praticando a iniquidade, o mal. Eles não querem ouvir uma palavra de advertência, eles não querem ouvir. Eles sabem que somos sal e luz desta terra, nós estamos aqui para falar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então o inimigo não quer comigo e com você, não quer viver com aquele que fala a verdade de Deus. Por isso, sempre haverá perseguição. Porque a igreja é o Israel de Deus, é o povo de Deus. E o que fazer quando estamos sofrendo essa perseguição? Foi o que o rei Josafá fez no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá, homens, mulheres, crianças. Existem momentos do povo de Israel que até os bebês precisavam jejuar, porque o negócio é sério. É com jejum e com oração. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. É isso que precisamos fazer, orar. É você entrar no seu quarto e orar.
E orar com compaixão, não com ódio, é você clamar juntamente com a igreja, com a congregação, como Asaf já nos ensinou em salmos anteriores, estar congregados para louvar e adorar ao Senhor, mas também para orar e clamar ao Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Mesmo que a sua situação não seja a mesma de Asaf nos Salmos 83, ou da sua família, ou do rei Josafá lá em Crônicas, ou qualquer outro momento bíblico, mas a oração é realizada para o mesmo Deus, um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz milagres, um Deus que cumpre promessas. Se você tem promessa, vai se cumprir, pois a oração torna-se adubo para a terra. Orar e jejuar. Existe uma conspiração contra o povo de Deus. E qual é a trama disso tudo? É exterminar o povo de Deus na terra, exterminar a fé cristã, exterminar os louvores, exterminar as Bíblias, exterminar a verdade pregada, exterminar a palavra de redenção. Querem exterminar. Veja o que Paulo escreve 2 Timóteo 4, versículo 2, que pregueis a palavra, insista em tempo e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Sim, para desviar os ouvidos da verdade, e voltarão para as fábulas. Talvez aí na sua Bíblia seja uma outra versão. Por isso que precisamos pregar, porque vai surgir momentos em que vão se conspirar, e aqui ainda continua dizendo agora os Salmos 83, uma confederação, 10 nações se reuniram para destruir o povo de Israel, e olha que eles eram parentes. Se você observar os nomes e a genealogia deles, vocês vão observar isto. Aí nos versículos 6 e 7, Salmos 83, você vai observar que Moabe e Amon eram frutos da união incestuosa de Ló com suas filhas. Gebal, Ismael, era inimigo, rival de Isaque. Os agarenos viviam no nordeste de Israel e os amalequitas no sudoeste. O povo da Filístia e Fenícia de Tiro ficavam no oeste de Israel. Então, alguns destes eram parentes, era sangue do povo de Deus. Estes inimigos veio contra Israel de todas as direções, cercando o povo de Deus, sim. E não é diferente hoje. De algum modo, os próprios judeus se levantam contra o cristianismo, contra a fé cristã. Darwin era judeu, Karl Marx também. E quantos que eram filhos de pastores ou são filhos de missionários, de algum líder, pessoas que cresceram na igreja, que viveram na escola bíblica, quando criança participaram dos momentos, adolescente, depois se desviaram e hoje se levantam contra a igreja, contra o povo de Deus. Alguns tornam-se políticos e fazem leis, elaboram leis para destruir o padrão bíblico, para destruir a palavra de Deus, a igreja de forma geral. Muitos são conhecedores da palavra, muitos destes eram servos de Deus. Infelizmente, os inimigos de Deus, ou do povo de Deus, ou da obra de Deus, ou da fé cristã, conspiram-se contra o povo escolhido e em grande consideração aqueles que um dia tiveram oportunidades no púlpito para falar, pregar, cantar, enfim, mas hoje estes mesmos se levantam contra o povo de Deus. E no ponto 4 deste texto, nós vamos aprender com Asaf o que ele fez. Ele foi orar. Ele primeiro fez uma convocação ao Senhor Deus. Senhor, estamos aqui. Faça justiça, ó Deus, na mesma medida do crime que esses estão se levantando contra nós. E qual era o crime? Eles queriam exterminar o povo de Deus da terra. Está escrito no versículo 3. Eles conspiraram
para destruir o povo de Deus. E Asaf ora: Deus, faça a sua justiça e não vingança. No versículo 17, Asaf pede: Senhor, que eles sejam confundidos, assombrados, envergonhados, que eles pereçam. E foi isso também que aconteceu no tempo de Asaf, quando ele orou e pediu para que todo o povo fizesse orações e jejum. E em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 29, diz assim: Veio da parte de Deus o temor sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Vejam que quando entramos nesse contra-ataque, nós não entramos por nós mesmos, com as nossas mãos, com os nossos recursos, inteligência, estratégia, mas é o próprio Deus que entra em contra-ataque contra os nossos inimigos quando oramos, quando jejuamos, quando clamamos ao Senhor. Da mesma forma, você precisa fazer assim para receber a tua vitória. Jesus veio salvar o mundo, não para julgar. Mas todos que desprezam a palavra de Deus será julgado no juízo final. Até porque Jesus levou lá na cruz do Calvário todo o julgamento que estava sobre nós. É só você ler o livro de Romanos. E quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Ele é o nosso advogado fiel. Mas aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus e a voltar-se para Cristo como Senhor e Salvador, haverá um juízo final. Mas enquanto não se chega neste tempo, ainda há esperança, ainda há oportunidade de pregarmos o Evangelho e de vidas se converterem a Cristo. Mesmo que muitos estão com o coração endurecido, o Espírito Santo é poderoso para mover e tocar nestes corações segundo a vontade dEle. E no final observamos que no coração dos filhos de Asaf, ou do salmista, existe compaixão. E a oração dele não termina com desejo de vingança, mas de amor e de compaixão pelos seus inimigos. Seja qual for a tua luta, seja qual for a tua batalha, seja qual for os inimigos que se levantam contra a sua vida e te perseguem, aprenda com o salmista dos Salmos 83. Ore, não com desejo de vingança, mas ore com compaixão, porque o seu Deus é um Deus de justiça. Um abraço, que o Senhor te abençoe. Ó Senhor, a nossa oração é a mesma do salmista. Não fiques em silêncio, não cerres os seus ouvidos. Reage, Deus, a essa situação, diante dessa situação que essa pessoa hoje vive. Reage, Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo, ouvindo. Faça sim, ó Deus, um milagre. Cumpra as tuas promessas. Livre, guarde. Faça justiça, para que o teu nome seja glorificado em todo o tempo. Eu te agradeço. Amém.